Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, que alegria estar aqui com vocês. A paz do Senhor para todos. Amém. Sejam todos bem-vindos a esse Web Fórum. Nós temos essa satisfação de aqui poder tratar hoje de um tema relevante para a teologia arminiana, um tema que certamente desperta muitas dúvidas em alguém, e querendo o Senhor e com a sua graça, hoje nós vamos dirimir um pouco dessas dúvidas. Falar sobre eleição e predestinação, que pode parecer a alguém que são conceitos exclusivos do calvinismo, já que eles realmente são bastante conhecidos exatamente por defenderem estas ideias. Mas, olhando bem, nós vemos que a Bíblia apresenta o conceito de eleição e de predestinação. São conceitos bíblicos, defendidos pelo apóstolo Paulo, defendidos por teólogos que se apegam à Bíblia e não apenas a uma tradição teológica. De forma que nós precisamos considerar bem esses conceitos, distingui-los e entender como a Bíblia apresenta essa questão tão importante. Por isso, hoje nós vamos ver como o arminianismo vê a eleição e a predestinação, conforme apresentada na Bíblia Sagrada, como interpreta esses conceitos dentro da nossa tradição teológica, ok? Eleição e predestinação, às vezes, são confundidos, porque há teólogos que usam um como o outro, intercambiando os conceitos, usam eleição e outro usa predestinação para falar da mesma coisa. Nós podemos fazer uma ligeira distinção entre esses dois conceitos, e muito importante que não fujamos daquilo que a Bíblia nos mostra acerca da eleição e da predestinação, que são atos divinos, que vão incluir, são muito caros para nós. Nós precisamos entender realmente o que a Bíblia fala sobre este assunto. Vamos começar entendendo o que é a eleição. O que se refere à eleição e à predestinação, conforme nós entendemos pela Bíblia Sagrada. Eu vou trazer primeiramente uma definição de um teólogo, Thyssen, que ele diz que por eleição entendemos aquele ato soberano de Deus em graça, pelo qual ele escolheu em Jesus Cristo para a salvação todos aqueles que de antemão sabia que o aceitariam. Thyssen resume bem aqui o que é o entendimento arminiano da eleição. É um ato de Deus. Foi Deus quem escolheu. Ele escolheu por sua graça e não pelo mérito humano. Ele escolheu em Cristo, que não há eleição fora de Cristo. Ele escolheu aqueles que ele sabia de antemão que creriam em Cristo. Nós temos um outro conceito aqui de um teólogo nazareno, o Orton Wiley, e ele vai dizer que a predestinação é o propósito gracioso de Deus de salvar toda a humanidade da completa ruína. Não é um ato arbitrário e indiscriminado de Deus que visa garantir a salvação a certo número de pessoas e a ninguém mais. Inclui provisionalmente todos os homens e está condicionada somente pela fé em Cristo. Então ele vai, de uma forma mais expansiva, trazer os mesmos conceitos que o Thyssen já havia colocado. É um propósito de Deus, gracioso, e que é em Cristo que isto acontece, ou pela fé nele, e visa garantir a salvação a todos os homens, e não apenas a um grupo escolhido. Nós vemos que os arminianos, então, entendem que a eleição é esse processo onde Deus elege aqueles que irão crer. De novo, nós temos um conceito arminiano, agora, o primeiro artigo da Remonstrância, que foi um texto criado pelos os continuadores da teologia de Armínio. Armínio, Jacó Armínio, é um teólogo do século XVI, início do século XVII, que na Holanda começou a formular essas questões que nós entendemos hoje como teologia arminiana. Armínio faleceu precocemente, aos 49 anos de idade, vitimado por uma doença respiratória, e no ano seguinte havia um sínodo que ficou muito conhecido, o sínodo de Dort,
E para apresentar a versão arminiana, os conceitos arminianos, os teólogos, mais de 40 deles que eram continuadores da obra de Armínio, apresentaram um texto que ficou conhecido como remonstrância, né? Um protesto contra aquilo que eles consideravam equivocado na teologia. No seu artigo 1º, o texto da remonstrância diz que Deus, por um decreto eterno e imutável em Cristo, antes que o mundo existisse, determinou eleger dentre a raça caída e pecadora para a vida eterna aqueles que, através de sua graça, creem em Jesus Cristo e perseveram na fé e obediência, e que opostamente resolveu rejeitar os inconversos e os descrentes para a condenação eterna, segundo João capítulo 3, e o verso 36. Veja que nesse conceito aqui da remonstrância, de novo eles dizem que é um decreto divino, imutável, que veio em Cristo e antes da fundação do mundo. Só que eles deixam claro que o objeto desse decreto é o homem pecador, da raça pecadora, da raça caída que Deus resolve eleger. Não é o homem ainda não criado, ou o homem antes que ele fizesse qualquer ato, mas o homem pecador, o que Armínio realmente vai afirmar. E que ele elegeu para a vida eterna. A eleição é realmente apresentada na Bíblia para a salvação. A reprovação é apenas o que sobra, vamos dizer, da eleição. Aqueles que não aceitaram são reprovados, né? Porque Deus resolveu eleger os crentes para a salvação. A Bíblia não apresenta esse conceito de decreto de reprovação. Isso é uma consequência. Nós vamos ver aqui a remonstrância, então, seguindo aquilo que Armínio já havia dito. E agora trazendo a fala do próprio Jacó Armínio, quando ele diz que é um decreto eterno e misericordioso de Deus em Cristo, pelo qual ele decide justificar e adotar fiéis e conceder-lhes a vida eterna, mas condenar os infiéis e as pessoas impenitentes. Então, a eleição para o arminianismo está diretamente ligada à fé prevista, a fé que Deus de antemão conhece que os homens exercerão em Cristo. Porque a Bíblia diz que a salvação é pela fé. E os condenados são aqueles que não creram. E são condenados exatamente por não crerem em Cristo. Então esse é o conceito de eleição que o arminianismo apresenta. Para que nós possamos ver como esse conceito é trabalhado pelos calvinistas, nós podemos ver adiante esse conceito como os calvinistas vão apresentar. Mas resumindo o que já vimos dos conceitos arminianos, podemos dizer que a eleição então é uma escolha feita por Deus, em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não pelos seus méritos, mas apenas pela graça de Deus. No uso da sua soberania, Deus que decidiu eleger e decidiu eleger dessa forma, e à luz da presciência de tudo, porque Deus conhece todas as coisas antecipadamente, ele elegeu aqueles que no correr dos tempos aceitariam livremente o dom da salvação. Essa é a forma como nós entendemos. A eleição, então, é esse ato pelo qual Deus elege as pessoas. Alguns teólogos vão fazer distinção entre eleição, que é o ato de eleger indivíduos, e predestinação, que é o destino desses eleitos. Como assim podemos entender? Deus predestinou os crentes para a salvação e elegeu aqueles que creem para a vida eterna. Aqueles que ele elegeu, ele predestinou. Predestinação diz respeito mais ao destino. Todo que crê está predestinado para o céu e todo que não crê está predestinado para o inferno. E eleição é o ato pelo qual os indivíduos entrarão nessa predestinação da eleição ou da reprovação. Ok? Apenas para distinguir um pouco o conceito de eleição e predestinação. Agora sim, nós podemos ver as definições calvinistas da eleição e da reprovação, da predestinação, para que nós possamos ver a diferença, então, entre o que o arminianismo defende e o que o calvinismo vai defender. Primeiro, trazendo a fala do maior proponente, ou do principal proponente do calvinismo, que é o próprio João Calvino, onde ele diz que a eleição é o decreto eterno de Deus, pelo qual determinou o que quer fazer de cada um dos homens, porque ele não os cria com a mesma condição,
Mas antes ordena a uns para a vida eterna e a outros para a condenação perpétua. Portanto, segundo o fim para o qual o homem é criado, dizemos que está predestinado à vida ou à morte. Note que, diferentemente do arminianismo, Calvino vai dizer que a eleição é também um ato divino, é também feito antes da fundação do mundo, mas que Deus já cria os homens com um destino. Ele já criou alguns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Sem levar em conta, obviamente, qualquer coisa que esses homens viessem a fazer posteriormente, ou seja, sem o uso da sua presciência, ele está determinando que alguns já serão criados para ir para o inferno e outros serão criados para ir para o céu. Essa é a visão calvinista da eleição. Nos preocupa e precisamos checar adiante se essa é a visão bíblica que nós temos da criação do homem e da própria eleição. Para ter um reforço aqui no entendimento calvinista, vamos trazer um outro teólogo que é o Luiz Berkhoff. Ele diz que eleição, portanto, é o ato eterno de Deus pelo qual ele, em seu soberano beneplácito e sem levar em conta nenhum mérito previsto nos homens, escolhe um certo número deles para receberem a graça especial e a salvação eterna. É enfático aqui que Deus não está prevendo nada, né? Ele não está levando em conta nada que ele observe nos homens. Ele simplesmente decidiu eleger uns para a salvação e outros para a condenação eterna, à parte de qualquer conhecimento que Deus tenha de atos futuros desses homens, do que eles venham a realizar depois. Assim, nós precisamos entender que a visão calvinista ela pode ser definida aqui em 3 palavras. O teólogo Timothy George, num livro que ele fala sobre a teologia dos reformadores, ele vai dizer que a predestinação calvinista pode ser definida em 3 palavras: absoluta, particular e dupla. Absoluta, em primeiro lugar, porque não está condicionada a nenhuma contingência finita. Não está ligada a que os homens façam ou deixam de fazer, não está ligada a nada que Deus preveja em atos futuros deste homem. Depois, ela é particular, porque diz respeito a indivíduos e não a grupos. A eleição, na visão calvinista, é primordialmente de pessoas e não de grupos. E por último, ela é dupla porque Deus, para seu louvor, pelo seu prazer, elegeu uns para a vida eterna e pelas mesmas condições, para seu louvor, para sua glória e pelo seu prazer, Deus elegeu alguns para a perdição eterna. Isso é bem claro na teologia calvinista. E aí nós precisamos então entender todos estes conceitos e começarmos a ver o desdobramento destas coisas. Há uma forma como os teólogos definem o plano todo abrangente de Deus, que inclui todas as realizações no mundo dos homens, que muitas vezes é apresentado como sendo um conjunto de decretos divinos. O decreto divino é exatamente isso. Esse conjunto de ações, esse plano todo abrangente de Deus que define toda a história da humanidade. Um dos continuadores da obra de Calvino, que é Teodoro de Beza, que foi o seu sucessor na direção da escola de Genebra e que acabou dando um desdobramento um tanto diferente à teologia calvinista, ele vai apresentar então um esquema que mostraria qual é a ordem dos decretos divinos. Seria uma ordem não exatamente cronológica, mas uma ordem lógica de como Deus apresentaria ou realizaria as coisas. O primeiro decreto, segundo Beza, foi o decreto de salvar alguns e rejeitar o restante. Depois, o segundo decreto é que ele decidiu criar os homens, tanto os que vão ser salvos quanto os que vão ser rejeitados. Esse esquema criado ou defendido por Teodoro de Beza, note que Deus elegeu os homens, e é o que Calvino realmente e Berkhoff haviam defendido. Antes de criá-los, Deus já elegeu quem iria para o céu e quem iria para o inferno.
O homem já foi criado numa condição de estar com o seu futuro definido. Já foi criado alguém para ir para o céu e alguém já foi criado para ir para o inferno. Então, primeiro Deus deixou o seu decreto, estabeleceu o seu decreto de salvar ou rejeitar. Depois de criar os homens. Depois vem o decreto de permitir a queda, tanto dos que seriam salvos quanto dos que seriam condenados. E por último, o decreto de fornecer salvação para os eleitos. Apenas para os eleitos. Uma das dificuldades que nós já observamos nessa forma de apresentar as coisas é que Cristo só vem aparecer no último decreto. Quase como se Deus, depois de ter estabelecido o seu plano, determinado quem ia para o céu, quem ia para o inferno, criado os homens, permitido a queda, como se Deus pensasse: e agora, como é que eu vou realizar ou cumprir aquele decreto? Veja que eu estou conjecturando em formas humanas, obviamente, porque Deus não raciocina dessa forma, né? Mas, quer dizer, após tudo isso já decretado, entra então a figura de Cristo no último decreto para cumprir aquilo que já estava estabelecido desde o primeiro decreto, que era a salvação de alguns indivíduos. De forma que o próprio Luiz Berkoff vai dizer que na eleição, Cristo, como mediador, não é a causa impulsora, motriz ou meritória da eleição. Ou seja, a eleição não é por causa de Cristo, não é em Cristo, não é feita por ele, e sim pelo decreto. Cristo é apenas o cumpridor do decreto. Cristo é apenas aquele que vem para que o decreto pudesse se cumprir. Apesar de teólogos calvinistas dizerem que não, que a eleição é em Cristo, mas Berkoff parece que entende realmente a sequência lógica dos decretos de Beza, quando nota que Cristo só vai aparecer no último decreto, já no final desta sequência para a salvação ou perdição dos homens. Nós vemos que, então, Armínio, que na sua época se deparou exatamente com esse calvinismo de Teodoro de Beza, não era mais Calvino. Calvino já havia morrido, cerca de 50 anos aí de Armínio estar atuando. Teodoro de Beza era o grande proponente do calvinismo na época, aquele que ficou conhecido como o esquema supralapsariano, que Deus, antes de criar o homem, antes da queda do homem, ele já havia estabelecido quem ia para o céu, quem ia para o inferno. Depois alguns vão propor um outro esquema que o decreto vem depois da queda, que é o infralapsariano ou sublapsariano. Nós temos que ter em mente esse esquema de Beza para entender o que Armínio tinha diante de si e por que ele rejeitou o calvinismo da sua época. Ele apresenta diversas razões na sua obra mais completa, que é a sua declaração de sentimentos. Por que razão? Em primeiro lugar, ele diz: não é o fundamento do cristianismo nem da salvação. A Bíblia, hora nenhuma, diz que nós somos salvos por um decreto, e sim por causa de Cristo. A Bíblia não diz que o cristianismo é fundamentado em decretos, mas sim na pessoa de Cristo, na sua obra por nós. Armínio vai rejeitar porque ele diz que os principais concílios, confissões e os grandes doutores da sua época não ensinaram esse tipo de predestinação, de eleição. É notório que Calvino e Beza, depois dele, estavam grandemente influenciados pelo pensamento de Agostinho. Agostinho foi o primeiro proponente desse esquema chamado de monergismo, né? Que Deus e somente Deus age para a salvação do homem, sem nenhuma participação humana. Nenhum dos pais da igreja, nenhum dos teólogos anteriores a Agostinho defendia essa ideia. Aliás, o próprio Agostinho, no início, nos seus primeiros escritos, também não defendia essa ideia. Depois, nos embates que ele tem ao longo da vida com os donatistas, com Pelágio, é que ele vai acabar alterando a sua forma de pensar e desenvolvendo esse conceito monergista. Então, o que Armínio vai argumentar os grandes concílios da igreja nunca apresentaram a salvação dessa forma, nunca apresentaram a eleição dessa forma. Os grandes doutores, as confissões não apresentavam dessa forma. Depois ele vai dizer: isso fere a natureza de Deus, porque Deus é amor.
E um Deus que é amoroso não poderia predestinar, independentemente do que eles tenham feito, alguém que já foi criado assim para ir para o inferno. Que Deus amoroso é esse que, para seu prazer e sua glória, cria homens para enviá-los para o inferno? Depois ele diz a própria natureza do homem, porque quando Deus criou o homem, ele disse que tudo era bom. Deus criou o homem perfeito, criou o homem à sua imagem. Como alguém que é criado à imagem de Deus, criado bom, criado santo, reto, já está destinado ao inferno? Armínio diz, isso fere a natureza do próprio homem. É contrário à lei da criação, porque Deus criou tudo e fez tudo muito bom. Não há nenhum mal nos atos de Deus. A própria natureza da vida e da condenação eterna, que o que a Bíblia apresenta é vida eterna ao que crê, e condenação eterna ao que não crê, e não o que foi estabelecido em um decreto. Armínio vai dizer que é incoerente com a natureza do pecado, porque pecado é aquilo que transgride o mandamento ou o decreto de Deus. Mas se Deus decretou que alguém deveria pecar para ir para o inferno, então isso não é pecado, porque o homem não está fazendo o contrário do que Deus mandou, e sim o que ele já estabeleceu. E da mesma forma a graça é a benevolência de Deus para homens caídos, para homens que estão em queda e que vai restaurá-los. Mas como poderia ser apresentada uma graça a alguém que nem foi criado, nem caiu, nem coisa nenhuma ainda? Depois ele vai dizer que exatamente porque o decreto coloca Deus como aquele que determinou todas as coisas, Deus, portanto, é pecador, na realidade o único pecador. Por quê? Porque o homem só está pecando ou praticando um ato que chamamos de pecado porque Deus havia determinado isso. E se ele fez o que Deus mandou, então na realidade ele não está pecando, porque pecado é fazer o contrário do que Deus manda. Assim o único pecador realmente seria Deus. O que é a maior de todas as blasfêmias, Armínio vai dizer. É impossível se pensar desta maneira. E é prejudicial à salvação, por quê? Porque ele entende que você não precisa pregar, já que o número de salvos já está determinado, e se você pregar ou não pregar, de qualquer maneira, já está salvo todo mundo que está determinado a isso. E inverte a ordem do Evangelho, que diz que aquele que crê será salvo. Que você primeiro ouve, os que ouvem vão crer, e por crer serão salvos. E quando na realidade aqui parece que ele já está salvo e ele vai simplesmente em algum momento crer porque foi lhe dada a fé e a pregação não passou de um instrumento que não tinha tanta validade assim, porque já estava previsto que ele iria crer de qualquer maneira. Armínio então rejeita isso aí, e por último ele diz que subverte o fundamento da religião, que ele diz que é o amor de Deus. Primeiramente o amor de Deus a si mesmo e a sua justiça, e depois o amor de Deus pelos homens. Esse é o fundamento de toda a religião, é o que Armínio vai dizer, e por isso ele condena então o calvinismo da sua época. Apesar de Armínio não estabelecer a sua teologia na forma de decretos, mas para que alguém entendesse qual era a sua visão, ele também formulou uma ordem de decretos divinos, bem diferente de Beza. Vamos ver. Em primeiro lugar ele diz, Deus decretou que nomeava seu Filho Jesus Cristo, mediador, redentor, salvador, sacerdote e rei. Na visão de Armínio, o primeiro decreto de Deus é estabelecer o Salvador. É determinar que Jesus fosse aquele que iria prover a salvação para os homens. O segundo decreto decretou que receberia em favor aqueles que se arrependessem e crescem em Cristo. Então, o que cresce em Cristo seria salvo. Esse é o segundo decreto. O terceiro é fornecer os meios necessários ao arrependimento e à fé, que é a graça, que é o Espírito Santo trabalhando no coração, que é a palavra que seria pregada, são os meios. E por último, ele decretou a salvação ou a perdição das pessoas, fundamentada na sua presciência daquele que iria crer, pelos meios que ele já havia estabelecido, porque Cristo já havia morrido para propiciar a salvação por esses homens. Note então que, diferentemente do esquema calvinista, onde Cristo aparece na ordem dos decretos arminianos, em primeiro lugar. Cristo é o primeiro eleito.
Ele é o que aparece no primeiro decreto. A partir dele, então, é que salvação ou condenação são estabelecidas mediante esta condição que é a fé. Não é um cumpridor de um decreto, mas é a própria razão da salvação. É a lei motriz da salvação, é Cristo. Ele, portanto, é muito mais cristocêntrico do que o esquema anteriormente apresentado por Beza. Apesar do arminianismo dizer que o propósito maior de tudo é a glória de Deus, me parece que esse esquema glorifica mais a Deus e a Cristo do que o esquema anterior que coloca Deus como o grande autor do pecado, embora eles não digam isso, mas é a sequência lógica do entendimento a partir do que eles apresentam. Esse, então, é o decreto, ou os decretos, como Armínio apresenta para nós. Daí nós podemos, então, começar a ver detalhadamente como o arminianismo apresenta esse esquema da eleição e predestinação. O primeiro eleito, então, no arminianismo é Cristo. Cristo é o primeiro eleito. Aliás, nós podemos dizer que Cristo é o único eleito diretamente. Todos os outros são eleitos nele. O arminianismo, então, mostra que Cristo foi eleito como Salvador dos homens. E aí nós temos, por exemplo, Pedro dizendo lá na primeira epístola, capítulo 2, citando Isaías, capítulo 28, que ele é a pedra primeira de esquina, que Cristo é, portanto, o eleito de Deus. Isaías 42, que ele é o servo de Deus, né? Mateus capítulo 12, Atos capítulo 4, apresentando claramente, de novo, essa ideia da pedra que foi rejeitada, mas que é a pedra principal de esquina. Cristo, então, é a base da eleição, é o primeiro eleito. Os homens são eleitos nele. Nós vamos ver que o arminianismo, então, coloca em primazia o seu Salvador e não os homens. É estranho porque o arminianismo é acusado de ser uma teologia fundamentada no homem, centralizada no homem, uma teologia humanista. No entanto, nós percebemos que o arminianismo nunca coloca o homem em primeiro lugar. O primeiro eleito aqui é Cristo. O calvinismo é que coloca o eleito em primeiro lugar, o homem. Cristo aparece no quarto decreto, o homem aparece no primeiro decreto na ordem calvinista. Aqui nós temos o contrário. O primeiro eleito é Cristo. Ele é aquele que está em primazia. Os homens só são eleitos porque Cristo, o Salvador, foi eleito primeiro. Nós vamos encontrar Deus, o Pai, identificando Cristo como o amado, o seu eleito. Lá na transfiguração, o Pai fala. Na hora da saída do batismo, o Pai fala, esse é o meu filho amado, esse é o meu escolhido. Então, Cristo está identificado aí como o eleito de Deus para a salvação dos homens. Quando foi feita essa eleição? Antes da criação do mundo. Efésios, capítulo 1, faz uma defesa extraordinária dessa eleição e ele diz que ele foi, antes da fundação do mundo, nós somos eleitos nele, em Cristo. Ou seja, Cristo foi eleito primeiro, nós os homens somos eleitos depois dele. Então o primeiro entendimento que precisamos ter da eleição é que ela é em Cristo. O teólogo historiador Carl Benz, que escreveu uma das mais primorosas biografias de Jacó Armínio, ele diz acerca da teologia de Armínio, que Jesus Cristo é mais do que um meio para realizar um decreto anterior. Ele é mais do que o executor do decreto. Ele é o fundamento do decreto, de maneira que toda a eleição é em Cristo. Note que Carl Benz está entendendo perfeitamente qual é a visão de Armínio da eleição. Não é de homens, mas primeiramente do Salvador dos homens. Os homens são eleitos nele. Cristo não é apenas aquele que vai cumprir um decreto, ele é o próprio decreto, ou seja, ele é o primeiro decreto. É nele que a salvação está estabelecida. O próprio Armínio vai dizer também, a eleição é considerada como tendo sido feita em Cristo. E ele foi chamado Jesus porque deveria salvar não certos indivíduos considerados meramente em sua natureza, mas sim salvar o seu povo dos seus pecados. Ele é considerado pré-ordenado e nós nele.
E ele, na ordem da natureza e das causas, antes de nós, ele foi ordenado Salvador, e nós como aqueles a serem salvos. Não há eleição sem Cristo, irmãos. Cristo é o fundamento da salvação. Cristo, portanto, foi estabelecido por Deus como o Salvador. Se alguém será salvo em Cristo e por causa dele, e não como um desdobramento de um decreto feito aleatoriamente ou à parte de Cristo. Nós percebemos, então, que Cristo é estabelecido como o eleito e agora a igreja é estabelecida como o corpo eleito de Cristo. Deus primeiro estabelece o Salvador, depois estabelece um conjunto, um grupo. A eleição, portanto, na visão arminiana, ela é primordialmente corporativa. A igreja, como um povo, ela é, então, o povo eleito de Deus, e ela vai abraçar indivíduos apenas aqueles que creem em Cristo, que é o eleito. E como membros desse corpo de Cristo é que alguém é eleito. De forma que nós percebemos que a eleição ela é apresentada na Bíblia geralmente em termos plurais, em termos de grupos, né? Nós vamos sempre ver os eleitos, os predestinados. Apenas numa citação lá em Romanos capítulo 16, que Paulo fala de Rufo eleito no Senhor. É a única vez que é citada uma eleição de um indivíduo. Nós temos sempre a eleição apresentada de forma de grupos, de forma corporativa. Até mesmo quando nós temos o texto tão famoso de Romanos capítulo 9, que os calvinistas usam abundantemente para tentar estabelecer essa ideia da predestinação ou da eleição incondicional, nós vamos ver que quando Paulo diz que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, e ali odiar, como é tratado em algumas versões da Bíblia, não é que Deus tinha ódio de Esaú, mas odiar significa ali amar menos do que o outro, né? Porque senão nós teríamos que odiar os nossos pais e irmãos e tal, porque Cristo diz que quem não amar mais a Ele do que aos pais e tudo mais, não é digno dele. Obviamente que Deus não estava dizendo que a gente tem que odiar os pais, e sim amar mais a Ele do que a qualquer outra pessoa. Ali Deus fala da escolha, então, que fez de Jacó e não de Esaú. Simplesmente ele preferiu Jacó a Esaú. Mas, em primeiro lugar, que ali ele não está falando de salvação, de destino eterno, e sim de uma escolha no plano para apresentar o Messias. Ele preferiu a descendência de Jacó do que a de Esaú. E depois que Paulo está fazendo uma citação do profeta Malaquias, onde Jacó não é Jacó, o filho, nem Esaú também é o seu irmão. Ele está falando de nações. Nações. Ele está citando o profeta, que o profeta diz, eu amei Jacó e aborreci Esaú. Mas claramente ele vai dizer que Jacó é Israel, a nação de Israel. E Esaú é a nação de Edom. E ele diz, Paulo diz que o maior servirá o menor. Mas nunca aconteceu, não há registro na Bíblia Sagrada que Jacó tenha sido servo de Esaú. No entanto, há uma definição clara na Bíblia de nações, de Edom servindo a Israel. Mas não de Esaú servindo a Jacó, como seu servo, seu escravo, de maneira nenhuma. Nós vemos então que a defesa aí é por uma eleição corporativa. Esse é o conceito principal que nós vemos na Bíblia Sagrada, eleição de grupos. Deus elegeu ou predestinou os que vão crer para a vida eterna e os que não vão crer para a perdição eterna. Essa é a grande predestinação. A eleição individual, a eleição de indivíduos, ela é fundamentada então na eleição de Cristo, primeiramente como Salvador, e do corpo de Cristo, a igreja, a qual pertencerão aqueles que creem. Então, enquanto alguém crê, ele é eleito. Se ele crê, ele é eleito. E enquanto ele permanecer crendo, ele permanecerá como eleito. Nós temos uma fala que eu gostaria de destacar do Robert Schenck, que é um filósofo, um teólogo que escreveu bastante sobre esse assunto. E ele diz que a eleição para a salvação é corporativa
e abrange homens individualmente apenas em identificação e associação com o corpo eleito. A possibilidade da apostasia, então, postula a natureza corporativa desta eleição, pois indivíduos são eleitos e permanecem eleitos enquanto estiverem em Cristo. Por isso que alguém pode cair da fé, porque na realidade ele é eleito, o corpo é eleito. Então, enquanto ele estiver em Cristo, ele está eleito. Mas se ele se afastar de Cristo, ele não é eleito. Só que é preciso entender bem o seguinte: nós não defendemos que um eleito perca a sua salvação. Nós já vimos desde a remonstrância que o eleito é aquele que Deus conhece de antemão, que vai crer e vai perseverar crendo. Portanto, o que está eleito é aquele que Deus já sabe que vai perseverar até o fim. Então, o eleito nunca perde a sua eleição, porque mesmo no conceito arminiano, Deus elegeu aqueles que Ele sabe que irão crer e perseverar até o fim. Nós podemos dizer que um crente pode perder a sua salvação, que alguém que aceitou a Jesus pode perder a sua salvação. Não perder, não é o ideal essa expressão, mas sim rejeitar. A salvação não pode ser roubada. A salvação não pode ser tirada de alguém. A salvação pode ser rejeitada. Porque em Cristo sempre nós temos a possibilidade de perdão. Se alguém pecar, mas se pedir perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Estando nele, nós estamos seguros, porque a Bíblia diz que aquele que crê será salvo. Então, enquanto você permanecer crendo, você será salvo. Agora, a Bíblia também diz que se alguém se afasta de Cristo, se alguém ultrajar o Espírito da graça, se alguém tiver por profano o sangue da aliança, não resta mais nenhuma expectativa de salvação, porque ele rejeitou a única forma de salvação que foi estabelecida por Deus. Então, aqui nós podemos ver que é em Cristo que a eleição acontece. Os homens, individualmente, eles são eleitos conforme eles creem. E aí, de novo, eu cito o Robert Schenck, que ele diz: enquanto a eleição dos homens particulares é contingente à condição de fé, a eleição do corpo é incondicional. É a única maneira como os arminianos entendem eleição incondicional, é a eleição do corpo de Cristo. Mas os indivíduos têm uma condição que é a fé. Ele continua no sentido de que a eleição é um propósito eterno de Deus, o propósito do reino de Deus que antecede a criação. Então Deus predestinou o corpo de Cristo para a salvação. Mas os homens que pertencerão a esse corpo, eles são eleitos individualmente sob uma condição que é a fé. E aí nós percebemos então que a eleição dos indivíduos é à medida que eles tornam-se parte desse corpo por estar em Cristo. A Bíblia diz: quem está em Cristo é nova criatura. A Bíblia diz: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Ou seja, há uma condição que é indispensável para a salvação, que é estar em Cristo. Ele é o eleito e nós eleitos nele. Como alguém vai estar em Cristo? É preciso que ele seja crente, então, né? É preciso que ele creia em Cristo. E aí Armínio diz: a eleição é feita em Cristo, mas ninguém está em Cristo exceto se for um fiel, um crente fiel. Esse é o único que está em Cristo. Deus não elegeu a parte de Cristo, nem elegeu alguém porque ele simplesmente decidiu eleger alguma pessoa, mas Cristo é fundamental nesta eleição. Como é que os indivíduos então puderam ser eleitos antes da fundação do mundo, se é necessário estar em Cristo para ser eleito? Aí Armínio vai dizer: por causa da presciência de Deus. Veja sua fala, ele diz: esse decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus, pela qual ele sabe desde toda a eternidade que tais indivíduos, por meio de sua graça preventiva ou preveniente, creriam e por sua graça subsequente perseverariam. Armínio vai dizer então que é pela graça e exclusivamente pela graça que alguém pode crer em Cristo e permanecer crendo. Mas somente aqueles que crerem em Cristo serão eleitos. Sendo que Deus, antes da fundação do mundo, ele já sabia previamente todos aqueles que iriam crer. Porque Deus conhece perfeitamente todos os atos futuros. A
um entendimento no arminianismo que é mais abrangente do que o calvinismo nesse sentido. O calvinismo acredita que Deus só pode conhecer verdadeiramente aquilo que Ele faz. Por isso eles dizem que Deus decreta tudo. Senão Ele não teria controle, senão Ele não saberia o que iria acontecer. Ora, nós arminianos cremos que Deus é tão poderoso e Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, que Ele conhece sem nenhum erro os atos livres futuros dos homens. Se eu pedisse a qualquer um dos irmãos para escolher um número de 1 a 10, por exemplo, o número que você fosse escolher, Deus já sabia antes da fundação do mundo que você iria escolher esse número. E se na hora H você trocou, Deus já sabia que você ia trocar. Então não há nada que pegue Deus de surpresa. Ele conhece previamente todas as coisas. Com base nesse seu conhecimento que Deus tem, que é completo, Ele sabe quem irá crer mediante a exposição do Evangelho, quem não irá resistir ao Espírito Santo que fala ao seu coração para que ele possa crer. Esse que creu ou que vai crer, ele está então eleito. Ele é o que foi escolhido por Deus. Deus então elege crentes, não apenas homens. Nós podemos então entender que a Bíblia ensina isso, partindo de textos como, por exemplo, Romanos capítulo 8, verso 29, que diz: aqueles que dantes conheceu, também os predestinou. Ou 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, que diz: eleitos conforme a presciência de Deus. Deus conhece antecipadamente, e o conhecer aqui não é determinar, é saber realmente qual a escolha que alguém vai fazer. E esse que Deus sabe que vai crer está então eleito. Essa eleição, portanto, está condicionada à fé. Deus não salva incrédulos. Deus não salva incrédulos. Deus não pode simplesmente pegar um homem e justificá-lo sem que ele creia. Porque a Bíblia é muito enfática nisso. É impressionante pensar que alguém pode defender que Deus toma alguém da massa caída, embora que, no meu entendimento, o único esquema calvinista que realmente faz com que Deus não use nenhuma presciência ou nada da sua presciência é o chamado esquema supralapsariano, que Deus elege antes de criar. Porque se Deus elege antes da fundação do mundo alguém que Ele criou e permitiu que ele caísse, então ele vai ter que usar a sua presciência. Porque aquilo está acontecendo num tempo posterior, já que a eleição foi feita antes da fundação do mundo. Mas aí, quando nós dizemos que Deus usa a sua presciência para a eleição, os calvinistas rejeitam. No entanto, eles próprios não têm como defender um esquema senão esse que Deus já condenou os homens antes de criá-los sem usar a presciência. O que é que Deus conhece de antemão? Deus conhece de antemão quem cumpre a condição que Ele próprio estabeleceu. Qual é? A fé. Porque Deus só salva aquele que crê. E não há nenhum mérito no homem em crer, porque essa fé só é possibilitada pela graça divina. Desde o primeiro momento, a fé é gerada pela graça de Deus. Só que isso, irmãos, favorece todos os homens. Todos os homens podem crer, porque a graça de Deus é manifesta a todos. Portanto, a eleição não é um ato arbitrário, que Deus escolheu salvar esse e aquele, independentemente de qualquer coisa. Não parte de um decreto que não leva em conta a participação humana, porque Deus é justo. E só há justiça quando alguém é condenado por ter feito alguma coisa errada, só há justiça quando alguém é salvo por ter cumprido uma condição divina, que é a fé. No final, o que a Bíblia mostra realmente é que alguém só é salvo porque creu e que alguém só é condenado porque não creu. O último pecado a condenar qualquer homem é a incredulidade, porque qualquer outro pecado que ele tivesse cometido antes seria perdoado se ele cresce em Jesus. No final das contas, é exatamente o que a Bíblia diz: quem crê será salvo e quem não crê será condenado. Então a eleição é condicional.
mas mostra que Deus é quem toma a iniciativa da eleição. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Agora, aqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto, Romanos 8 e 28, é que ele apresenta no verso 29, que ele conheceu aqueles que o amam e, portanto, a esses predestinou para a vida eterna. Os eleitos, então, eles não são constituídos por um decreto divino que não leva em conta nada do que eles façam, mas sim por aceitar as condições do chamado de Deus. Aquele que crê será salvo. A presciência divina não é o que causa essa escolha humana. O homem é livre para fazer a escolha, embora ele só é liberto realmente para escolher o bem pela graça de Deus. Mas ele é livre, tem a liberdade de escolher. Deus conhece apenas a escolha que o homem fará. Assim, o que escolheu a Cristo não pode se gloriar de nada, porque ele é levado a isso desde o primeiro impulso pelo Espírito Santo de Deus. Não pode se gloriar que creu, porque ele não foi levado a isso por sua iniciativa, por sua natureza, mas o Espírito de Deus trabalhou no seu coração para que ele cresce. Qual é a condição, então, para a eleição e para a salvação? A fé. Só que não é uma condição para que Deus dê a salvação. Deus não vai ofertar a salvação porque o homem é bonzinho. Não há uma condição para a salvação ser oferecida, há uma condição para ela ser recebida. Porque Deus não, vamos dizer assim, enfia goela abaixo a salvação a ninguém. Ele oferece, mas exige que o homem creia. A fé, então, é a condição da salvação, mas não é a base meritória dela. A base da salvação é a obra de Cristo. Só somos salvos porque Cristo morreu por nós. Armínio vai dizer, mas damos o nome de fiéis ou crentes, não aqueles que o seriam pelos seus próprios méritos e força, mas para aqueles que, pela bondade gratuita, ou seja, pela graça gratuita e peculiar de Deus, creriam em Cristo. A fé só é possibilitada pela graça. E vou citar aqui Agostinho, num escrito dos seus primeiros, antes que ele virasse esse monergista. Veja o que Agostinho diz, pode ser surpreendente para alguém que acha que realmente Agostinho só defendia a eleição incondicional. Ele diz, e não predestinou alguém, a não ser aquele que de antemão conheceu que acreditaria em seu chamado e o seguiria, o qual ele denomina eleito. De fato, muitos não vêm ao ter sido chamados, mas ninguém vem se não tiver sido chamado. Então, é exatamente nisso que nós cremos. O homem só pode crer porque o Espírito Santo falou ao seu coração. E é exatamente pela ação do Espírito Santo que a fé é gerada no coração ao ser administrada a palavra de Deus. Aquele que crê, então, é eleito em Cristo. Deus só salva aquele que crê. A fé é condição para a salvação. E isso não é nenhuma obra humana. Uma coisa que os calvinistas acusam é porque nós dizemos que é necessário fé, então ele diz, então o homem é que faz alguma coisa para ser salvo. Mas na teologia paulina é muito clara que fé e obras não são a mesma coisa, são o oposto. A fé é você não confiar em você mesmo, na sua obra, mas apenas confiar em Jesus para a sua salvação. Então fé é quando você não faz nada, mas crê que Jesus fez por você. Fé não é obra. É muito claro em Romanos capítulo 4 que ele diz, aquele que faz alguma coisa e recebe, isso é dívida. Mas aquele que não faz nada e recebe, isso é graça. Então a graça é o contrário da fé. Pela graça preveniente, o homem recebe o poder para crer. A capacidade provém de Deus, porém o ato de crer deve ser ação própria do homem. Deus capacita o homem para crer, mas Deus não crê por ninguém. Deus capacita o homem a se arrepender, mas Deus não se arrepende por ninguém. Ele manda que o homem creia, manda que ele se arrependa, e aquele que cumpre isso, então, não pode fazer e dizer que foi mérito seu, porque isso só foi possibilitado pela graça de Deus, mas ele precisa fazer porque ele só desta maneira será salvo. No entendimento arminiano, fé antecede a regeneração, porque o calvinista diz, Deus então regenera o homem e aí agora ele pode crer. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se tornam filhos de Deus, como lá em João capítulo 1, aqueles que creem, e não o contrário. Não é a fé que é dada aos regenerados, é os regenerados, os que creem é que são regenerados. Nós entendemos desta maneira. Poderíamos citar aqui muitos dos primeiros pais,
para mostrar que esse entendimento já era um entendimento anterior a Agostinho, defendido por eles. Como aqui em Justino Mártir diz que Deus prediz que alguns homens e pessoas serão castigadas ou salvas. De novo, temos Irineu de Leão, que diz que Deus conhece antecipadamente o número dos que creriam. Há muitos para citar, mas nós não podemos aqui, não temos tempo suficiente para isso. Alguém diz, eu quero concluir com isso, que se o homem precisa crer, então a soberania divina está ferida. Não foi Deus que estabeleceu, foi o homem quem decidiu. Em primeiro lugar, a eleição condicional não agride a soberania divina, porque quem determinou que fosse assim foi Deus. E ele não foi pressionado pelo homem para fazer isso, porque ele decidiu isso antes da fundação do mundo. Deus, portanto, foi quem estabeleceu as regras para a eleição e decidiu que elegeria em Cristo, antes de criar o homem. Depois nós vamos ver que a eleição, ela não é uma reação de Deus à ação humana, mas é um decreto, um plano que leva em conta a ação humana. Deus não planejou salvar todo mundo à parte do que ele possa fazer. Deus decidiu salvar somente aquele que cresce. Agora, esse crer não é mérito, porque vem pela graça, mas é uma participação do homem. Que participação? É o mendigo que está morto de fome, lá largado numa calçada, alguém vê, sai da sua casa com um belo prato de comida, atravessa a rua, vai até o mendigo, oferece ao mendigo a comida. Aquele mendigo, ao receber aquele prato, pode se vangloriar de que, fui eu que agi para a minha salvação, ou para que eu pudesse me alimentar. Ele não tem nada de que se gloriar. Mas se ele não estende a mão para receber, a pessoa não vai enfiar goela abaixo a comida para ele, porque isso não seria de nada proveitoso nem cavalheiro para ele. Deus não age assim, ele não força a vontade dos homens. Armínio então vai concluir aqui dizendo: não nego que a eleição e a reprovação foram feitas desde a eternidade, e não digo que o pecado foi a causa do decreto, e sim uma condição necessária em seu objeto. Deus elegeu pela fé, porque o homem pecador é que é objeto do decreto. Só pode ser condenado aquele que está em pecado e só pode ser salvo aquele que, estando em pecado, crê em Jesus para a sua salvação. É impossível pensar nesse decreto sem que o homem seja um pecador ainda. Determinar um homem que não é pecador para ir para o inferno não é nada justo. E salvar alguém que não é um pecador também não faz sentido, porque ele não precisa de salvação. Assim então que nós cremos. O cristão, ele está seguro, porque ele está eleito em Cristo. Aquele que creu em Cristo, ele está seguro, porque pertence ao corpo eleito de Cristo. Se nós perseveramos nele, ele nunca vai nos rejeitar, nem nós iremos ter roubado ou perdido a nossa salvação. O arminianismo preserva o conceito cristocêntrico, Cristo é o primeiro eleito, e preserva também a presciência de Deus para que haja justiça. Deus só pode realmente ser justo se ele agir punindo os que erraram e salvando os que creram. Do contrário, não há justiça. Todas as pessoas compartilham dessa graça que liberta o homem e o capacita a crer. Por isso, Deus pode justamente conceder vida ou morte eterna, dependendo de como as pessoas irão usar essa liberdade que é capacitada pela graça. O que crê será salvo, o que não crê será condenado. O homem, então, não pode jamais acusar Deus de injustiça. Os calvinistas dizem: não, mas Deus poderia condenar todos os homens, porque todos são perdidos. Sim, isso poderia ser verdade se não tivesse Adão nesse meio. Porque Adão não foi criado em pecado. Se Adão não foi criado em pecado e Deus o predestinou para cair, onde há justiça nisso? E Deus o pune por ele ter feito o que o próprio Deus já havia decretado que ele fizesse? É como se eu tivesse um filho, de fato eu tenho um, e eu dissesse a ele: filho, se você sair de casa, eu vou lhe bater. E eu saísse de casa, mas sem que ele percebesse, amarrasse uma corda presa lá no cós da sua calça
e lá de fora eu arrastasse ele para fora de casa, e porque ele saiu de casa, eu lhe batesse. Que justiça haveria nisso? Não haveria nenhuma justiça. Então, como eu posso dizer que há um Deus justo, que diz que se o homem fizer alguma coisa, ele vai ser punido por isso, e depois o próprio Deus decreta que esse homem faça isso e o pune por isso? Não, não é esse o Deus justo e amoroso que a Bíblia nos apresenta. Então eu não creio na predestinação incondicional, porque ela fere esses princípios que estão tão patentes na Bíblia e que são tão caros em Deus. Deus é um Deus amoroso e justo. Nós, portanto, só podemos crer que estão predestinados e são eleitos aqueles que irão crer, embora só podem crer pela graça. Os condenados não são aqueles que Deus não foi com a cara deles e resolveu mandá-los para o inferno antes mesmo de criá-los, mas sim aqueles que receberam a oferta livre da graça de Deus, no entanto rejeitaram a salvação e por isso, e só por isso, estão agora condenados ao inferno, que não foi preparado para o homem, mas sim para o diabo e seus anjos. Agora, quem se junta a ele compartilha do seu destino. Quem se junta ao diabo compartilha do destino dele, que é a condenação, e quem se junta a Cristo compartilha do destino dele, que é a vida eterna e a glória, onde nós, os eleitos, que pela fé entramos neste processo, iremos participar para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Amém, queridos? É assim que nós cremos, e eu louvo a Deus por sua maravilhosa graça que nos elegeu em Cristo. Agora nós teremos um período para perguntas. Se tiver alguma pergunta fácil, os irmãos podem fazer e nós iremos tentar responder. Segundo, já foi estabelecido, quem tiver uma pergunta, faz um sinal, recebe o microfone, fica de pé, diz seu nome e o local de onde está, e aí pode fazer uma pergunta bem fácil. Ó, já temos aqui a primeira pergunta. Meu nome é Alex, eu moro lá na cidade de Cabo Frio. Eu sou monitor do curso ali. E a minha pergunta é o seguinte, pastor Kleber Maia, é isso? Eu não sei se a minha pergunta é dos demais irmãos que aqui estão. Mas o senhor falou sobre a questão do homem que crê e a questão do homem que não crê. Sim. E o senhor aplicou que o homem que crê será salvo e o que não crê será condenado. Okay. A minha pergunta é o seguinte: existe alguma outra influência sobrenatural na vida desse ser humano que crê e na vida desse ser humano que não crê? Sendo que o que crê é para salvação e o que não crê seria para condenação? Essa é a minha pergunta. Olha, é lógico que a salvação é algo que é sobrenatural, no sentido de que não é da alçada do homem ser salvo, né? Ele só é salvo porque é alcançado pela graça divina. É óbvio que só será salvo aquele que é alcançado pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo ninguém jamais poderá crer, ninguém jamais poderá desejar a Deus. O Espírito Santo agindo no coração do homem, que é aquilo que no arminianismo é chamado de graça preveniente de Deus, ele pode então crer, ele é habilitado a crer. Mas ele pode aceitar ou rejeitar essa oferta de salvação e essa ação do Espírito Santo na sua vida. É lógico que nós temos um inimigo de nossas almas, que também vai tentar atrapalhar a história. Mas não é ele que vai decidir isso. O inimigo é um tentador externo. O homem, ele é livre para fazer as suas escolhas à medida que ele é liberto pela graça de Deus. Ele, obviamente, vai ter a tentação contra ele, mas o Espírito de Deus lhe garante a capacidade de aceitar a salvação. Então, se ele rejeita, não pode colocar a culpa no diabo. O culpado é ele mesmo que não aceitou. Porque aquele que aceita, por menor que seja o que pareça a sua fé, é suficiente para ele ser salvo e receber mais graça ainda para poder resistir ao diabo, ao mundo e à carne e ser salvo finalmente na pessoa bendita de Jesus e com a graça de Deus. 3 perguntas na sequência, vamos daqui para lá. Meu nome é Sheila, falo de Curitiba. Eu gostaria de saber então, com respeito a Israel, se Deus escolheu Israel e Israel não crê na salvação dada por Jesus Cristo,
e a vontade do Senhor, ele escolheu deliberadamente Israel. Como é que fica então essa situação? Nós podemos entender que realmente a nação de Israel é uma nação que foi eleita. Mas, de novo, vamos compreender o que é o conceito de eleição corporativa. Deus elegeu a nação de Israel. Mas dentro dessa nação de Israel, existem indivíduos que vão crer e os que não vão crer. Paulo fala muito bem isso na Epístola aos Romanos. E nós vamos perceber na história de Israel, 12 espias foram enviados, 2 voltaram com relatório positivo, crendo que Deus daria vitória. 10 voltaram com relatório negativo. Os 10 e todos os demais que foram influenciados por eles e não creram, foram condenados à morte no deserto, no caso. Mas Josué e Caleb, que creram, foram eleitos para a terra prometida. Então, há um conceito de eleição, embora que nós precisamos distinguir aquilo que é eleição para o serviço, que é o caso de Israel, e aquilo que é eleição para a salvação, que é da igreja. Agora, qualquer que foi eleito para o serviço pode também ser eleito para a salvação se crer em Jesus, mas essa eleição é dessa forma, corporativa. Cada indivíduo ele tem a opção de crer ou não. Embora o corpo como um todo, a nação de Israel, ela está predestinada, ela está eleita. Mas o remanescente, diz o profeta, que será salvo. Porque nunca vai deixar de ter alguém que continue crendo. Mas alguém, mesmo dentro daquele grande corpo, vai rejeitar. E é exatamente essa a discussão toda de Paulo. Que mesmo em Israel, existem os verdadeiros israelitas e os que não são. E a distinção entre um e outro é exatamente a fé. Ok? Outra pergunta lá. Pastor, meu nome é João Paulo, eu sou de Araguari, no estado de Minas Gerais. Eu gostaria que, se possível, o senhor nos esclarecesse quais seriam os perigos práticos que a convicção e o ensino do calvinismo traz ou traria para a igreja, já que, segundo o senhor bem explanou, ela não encontra um fundamento bíblico da forma que é apresentado. Quais seriam, então, suas consequências danosas na prática para a igreja? E, se possível, dada essa nossa necessidade de conhecer mais a nossa teologia arminiana, que o senhor indicasse algumas obras em português que são básicas para a nossa melhor compreensão do tema. Ok. Bom, o grande perigo que eu vejo no entendimento calvinista da eleição, em primeiro lugar, é que alguém pode se julgar eleito e, portanto, está considerado salvo independentemente do que ele faça, e aí pode cair naquilo que nós chamamos de antinomismo, viver desregradamente. Porque alguns calvinistas claramente vão dizer que você não é salvo pelo que você fez, então o que quer que você faça, se você é um eleito, você está salvo. Jesus já pagou, dizem alguns deles, pelos seus pecados passados, presentes e futuros. Então o que você ainda vai pecar daqui até o dia da sua morte já está perdoado, portanto, fique à vontade. É lógico que eles não pregam isso, eles não defendem isso. Não vão dizer, você pode fazer o que quiser. Isso é contrário à fé cristã. Mas é óbvio também que alguém pode entender dessa maneira e cair nessa conversa fiada aí. Outra questão, e aliás, era exatamente o que parecia estar acontecendo em Roma, quando Pelágio lá chegou, porque Agostinho defendia a ideia e os homens compraram de quê? Se eu não sou santo, é porque Deus não me deu santidade. No dia que Deus quiser que eu seja santo, Ele vai me dar santidade. Até lá eu vou fazer o que eu posso fazer, ou seja, seguir a vida de promiscuidade que a carne me impulsiona a fazer, porque eu não tenho condição de ser santo por minha própria natureza. Aí Pelágio erra porque vai dizer, nada disso, você nem precisa da graça de Deus para viver em santidade. Armínio, portanto, é um equilíbrio de dizer, não, você precisa de viver em santidade e é a graça de Deus que lhe dá a condição para isso. Outro problema é quanto à questão da evangelização. Se eu entender que o número de salvos já está determinado e o número de condenados também, pregar para quê? Para que eu vou pregar se Deus já decidiu quem vai ser salvo? Independentemente de qualquer ação finita, humana, já está determinado o número dos salvos. Talvez seja por isso que há uma ação evangelística menor, geralmente, que nós observamos nas igrejas que defendem esse ponto de vista. Pelo menos esses são dois dos grandes perigos. Quanto às obras, realmente fica difícil de citar aqui
um conjunto grande de obras, né? A editora Reflexão tem lançado muitos livros sobre a teologia arminiana, inclusive o mais recente meu, que fala sobre a depravação total, dentro da coleção Arminianismo, onde cada autor vai esclarecer um dos pontos do arminianismo. Acho que começando por aí, e as próprias obras de Armínio, né, que foi lançado pelo CPAD, são excelentes para se conhecer realmente o ponto de vista arminiano. Outra pergunta lá. Pastor, meu nome é Édico, sou de Caxias do Sul, e a minha pergunta a respeito à eleição e à predestinação é: se você é um eleito por Deus, você é um escolhido por Deus, aí você, na sua caminhada, você para, e você, de repente, depois você se arrepende e volta para a igreja. Muitos eu já ouvi falar que somente vai entrar a misericórdia de Deus na sua vida. Se você foi um eleito por Deus nessa sua jornada, na vida inteira, você automaticamente, por mais que você para na fé, você é salvo por Deus. O que o irmão pode nos dizer sobre isso? Tá. Veja só, a eleição, conforme nós entendemos na Bíblia, ela é condicionada à fé. Só que não é condicionada, vamos dizer assim, à fé inicial. E sim, Deus está olhando o final da história. Se o sujeito aceitou a Jesus e se afastou, e de novo voltou, e se afastou, e de novo voltou e se afastou, e na 59ª vez é que ele se firmou, Deus não está olhando a primeira vez, e sim a última. Na sua presciência, Deus já conhece o final da história. E aí, se ele creu lá no final, ou perseverou em crer, e isso não é por sua própria força, né? É óbvio que é a graça de Deus quem lhe dá a capacidade de crer e de perseverar crendo, então ele é eleito. Agora, como eu posso saber se eu sou um eleito? O problema do calvinismo é que ele tem certeza que não perde a salvação, mas não sabe se já ganhou. Porque ele não tem como saber se é eleito. A minha pergunta era bem esse, irmão. Não aparece um sinalzinho na testa do que é eleito. Alguém vai dizer, não, mas o eleito ele vai estar na igreja, ele vai perseverar. Sim, então ele é eleito porque está na igreja e persevera? E o próprio Calvino vai falar de uma coisa que é terrível. Ele fala de que Deus dá uma graça temporária a alguns, que ele passa um tempinho na igreja, mas depois Deus vai, tira a graça e ele cai. Então isso é muito complicado, ou seja, o que parece ser uma segurança, não, eu sou eleito, então eu estou seguro, na realidade não traz segurança nenhuma, porque você não sabe se você é eleito. E se não for? Se não for, você pode se esforçar o máximo que você puder, você nunca vai ganhar a salvação, porque você não é um eleito. O que é eleito, ele não perderia a salvação realmente. Nós também acreditamos nisso. O eleito não perde a sua salvação. Mas o eleito não é aquele que Deus escolheu independentemente de qualquer coisa, e sim aquele que Deus sabe que vai crer até o fim. Esse é o eleito e realmente ele não perde a sua salvação. Ok? Acho que tem mais uma pergunta. Quanto tempo temos ainda? Mais 10 minutos, ok. Dá tempo para mais umas 2 ou 3 perguntas fáceis. Vamos lá. Meu nome é William, sou da cidade de Francisco Morato, São Paulo. A pergunta é a seguinte: o requisito básico na visão arminiana para a salvação é a fé. Sim. Então, para que haja fé, precisa ter pregação. Não é verdade? Como crerão são quem pregue. Esses países isolados, por exemplo, a Birmânia, que é fechado para o evangelho lá. A gente tem nossas respostas, mas às vezes fica a desejar. Quem nunca ouviu o evangelho, como crerão, como serão salvos na visão arminiana? É uma pergunta realmente nada fácil de responder. Na visão de Armínio, a graça preveniente, ela se manifesta principalmente pela ação do Espírito Santo, que é o que ele chama de chamado interno. E o chamado externo é a pregação da palavra. Aí ele diz, a eficácia está na junção dos dois. Quando alguém ouve a palavra e o Espírito fala no seu coração, aí ele crê. E a Bíblia diz, Romanos capítulo 10, né, que a fé vem pelo ouvir, e assim é que realmente nós entendemos que aquele que ouve a pregação do Evangelho, ele vai crer. John Wesley já tinha um entendimento mais amplo, ou um pouco diferente da graça preveniente. Ele crê que a graça trabalha ainda antes que alguém possa ouvir o Evangelho e crer. Talvez ele estivesse pensando em situações em que Deus toca no coração de alguém, e ele não conhece a fé nem Cristo, mas a partir desse chamado, desse toque, que pode ser de diversas formas, ele procura conhecer o Evangelho
e então ele será salvo. Se alguém leu o livro onde há uma muçulmana que aceita a Jesus, eu vou me recordar o nome do livro enquanto estou falando, ela é uma seguidora do islamismo, nunca ouviu falar de Jesus pelo Evangelho e só pelo Alcorão, mas ela era aleijada de ambos os pés e no Alcorão já dizia que Jesus era um profeta que curava os enfermos e ressuscitava os mortos. Ela, depois de muitos anos orando a Alá, não recebeu lá coisa nenhuma e resolveu então orar a Jesus. E um dia ela recebe uma visão, ela tem uma visão no seu quarto, aparece um homem, estende as mãos, ela vê que tem um furo na mão dele, ela não conhecia esses detalhes porque não conhecia o Evangelho, e ela é curada. Ela é curada. E aí então ela ouve aquele ser cheio de luz, né, que vem falar com ela, há uma luz por trás dele, e ela vê o vulto de 12 homens por trás dele. Ela não conhecia o Evangelho. Veja que nada disso é de alguém que já tinha lido a Bíblia. Ela não tinha a menor ideia de 12 apóstolos, nem dos furos dos cravos nas mãos de Jesus. Ele diz, vá a tal endereço e peça alguma coisa à pessoa lá. E ela vai, já curada, ela acorda pulando, foi curada, vai no tal endereço e quando chega lá e diz, olha, eu vim buscar aqui o que você tem aí guardado para mim, o camarada começa a tremer, corre lá dentro, traz um negócio, entrega a ela, pelo amor de Deus, vai embora daqui, não diga que fui eu, ele tá e tal. Quando ela chega no carro que abre o pacote, é uma Bíblia. E aí ela lê os evangelhos e então realmente aceita Jesus como seu Salvador. Então aí, nesses casos, se você vê o homem que caiu do céu, o irmão Yun, um chinesinho, né? Tem locais que ele vai pregar o evangelho e quando chega lá, Deus já deu um sonho assim, que a aldeia todinha aceita Jesus só em ele abrir a boca. Então eu creio que o Espírito Santo, ele age antes que o evangelho seja oferecido a alguém. Às vezes, por causa disso, alguém procura conhecer a Jesus e o evangelho. Agora, realmente, somente aquele que crê em Jesus é que será salvo. Embora que nós ficamos preocupados e pensando como então vai ser aquele que nunca ouviu falar de Jesus. Paulo, ele argumenta acerca da revelação geral, né? Aquilo que Deus se mostra através da natureza, embora que essa revelação geral ela não é salvadora, não há salvação à parte de Cristo. Embora que alguns advogam que Deus conhece perfeitamente aquele que, se ouvisse o Evangelho, poderia crer. E aí Jesus vai dizer, ai de ti, Tiro e Sidom, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem feito esses sinais, eles teriam se arrependido. Ora, como Jesus pode saber se ninguém nunca pregou o Evangelho em Sodoma e Gomorra? Né? O único crente que tinha lá era meio desculhambado, que era Ló. Nem Abraão acreditava nele, porque, Senhor, se tiver 40, não, acho que Ló não, Senhor, e 10, e 20, Senhor, 5, não, acho que pelo menos 5 Ló ganhou para Jesus. Ló não ganhou, foi ninguém para Jesus lá, né? Na verdade não havia evangelho ainda a ser pregado naquela época, mas Jesus disse, se tivesse feito os sinais lá, eles teriam se arrependido. Então Deus pode perfeitamente daí saber. Se o índio que nunca ouviu falar do Evangelho tivesse ouvido o Evangelho, qual é a resposta dele? Agora, dizer que alguém será salvo a partir daí, realmente só Deus sabe dizer. O que é fato concreto é que ninguém será salvo sem ser alcançado pelos benefícios da morte de Cristo. Qualquer um que seja salvo é porque Cristo morreu para pagar pelos pecados da humanidade. Como Deus vai usar essa sua presciência para alcançar alguém, isso aí é uma coisa que só pertence a Deus. O que nós podemos afirmar com segurança é que somente aquele que ouvir o Evangelho, ele será salvo. Mas entendemos que a ação do Espírito Santo, ela é anterior, em muitos casos, à apresentação do Evangelho. No caso de Cornélio, foi um anjo que ele mandou lá. Em outras situações, foi um sonho que ele deu à pessoa, uma visão, né? E aí alguém, a partir daí, vai ser salvo porque vai procurar conhecer a Jesus. Há um caso contado por aquela equipe que passa o filme Jesus segundo o Evangelho de Lucas. No filme, há um ator britânico que é quem faz o papel de Jesus. E eles contam que foram passar o filme numa aldeia na África,
E quando o filme começa, é João Batista pregando e alguém vai se aproximando e a câmera vem nas costas da pessoa, né? Vem acompanhando pelas costas. Quando ele chega lá e João aponta para ele, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a câmera vira e mostra pela primeira vez o rosto do ator inglês que fez o papel. A aldeia toda fez, ah! E aí, no final da exposição do filme, todo mundo aceitou Jesus. O que foi que houve? Disse, não, só tinha um cristão nessa aldeia. Mas ele morreu alguns dias atrás. Só que quando ele morreu, uma figura, uma pessoa diferente, um forasteiro que ninguém conhecia, andou aqui e foi visto por várias pessoas na cidade. E era exatamente esse cara aí. Lógico que o ator inglês não foi lá, né? Mas aparentemente Deus usou aquilo para preparar o coração deles. E quando eles viram no filme, não, foi esse camarada que esteve aqui, todo mundo aceitou Jesus. O livro O Fator Melquisedeque, né, fala de como Deus inseriu em várias culturas elementos que facilitam a entrada do Evangelho. Isso já é uma ação do Espírito Santo de Deus muito antes do Evangelho ser apresentado. Agora, a partir daí, para a salvação definitiva, é um passo que só Deus pode dizer quanto a esses que não foram efetivamente alcançados pelo Evangelho. Ok? Última pergunta? Sou Almir, de São Paulo, capital. Ok. Minha pergunta é uma dúvida, porque a igreja sobressaiu ali no Império Romano, com os militarismo, os imperadores, passou pelos pais da igreja e chegou ali em Calvino e Armínio, que eles são quase muito próximos, são quase contemporâneos. Uns 100 anos de diferença. E a minha pergunta é, ali trouxe a divisão para a igreja? Porque dali saiu várias ramificações, tradicional e a igreja pentecostal? Essa é a minha pergunta. Não podemos colocar dessa forma por duas razões. Em primeiro lugar, porque essa não é a única razão que divide os teólogos, tá? Aliás, os reformadores nunca foram unânimes em diversas coisas. Por exemplo, na Santa Ceia. Cada um pensava de uma coisa e quase que dava briga por conta desse negócio. Calvino tem uma ideia, Lutero tem outra ideia, Zwinglio tem outra ideia que é basicamente que nós seguimos. Então eles não concordavam acerca disso. Ou seja, não foi só a soteriologia que gerou essa divisão. O movimento donatista, por exemplo, é um movimento de separação da igreja, onde os crentes que resistiram à perseguição do Império Romano não aceitaram que os párocos, os bispos que tinham negado a fé por conta da perseguição, voltassem para a igreja. Agostinho tenta convencê-los e por fim não consegue, e aí Agostinho advoga que o Estado interfira e force a fé dos donatistas, aí que há uma ruptura no pensamento de Agostinho, mas ele raciocina aparentemente da seguinte forma: é para o bem deles, é para o bem da igreja. Então o Estado força os donatistas a aceitarem de volta para haver união entre os que tinham cedido à perseguição e os que não cederam. Aí o pensamento de Agostinho que vai ser desenvolvido a partir daí ora, se o Estado pode forçar a fé de alguém para o bem deles, por que Deus não pode forçar alguém a crer, ou seja, fazê-lo crer irresistivelmente? Daí surge mais ou menos a ideia de monotelismo na salvação, né? Uma única, ou monergismo, como queira dizer, na salvação. Então, na história da igreja, sempre houveram esses pensamentos diferentes. Puritanos, donatistas, arminianos, calvinistas. Entre os batistas, por exemplo, tem os batistas gerais, que creem que Cristo morreu por todos, e os batistas particulares, que creem que ele morreu apenas por alguns, que seguem, portanto, a visão calvinista. Não é por isso, não podemos dizer que a igreja vive dividida por causa de Armínio e Calvino. Ela encontra as suas divisões porque há diferentes interpretações de algumas partes das Escrituras. E nós precisamos cada vez mais nos apegar às Escrituras e não à tradição humana, para não nos afastarmos daquilo que realmente é fundamental, e também não deixar que as questões mais secundárias, vamos dizer assim, nos separem, e sim nos unirmos o corpo de Cristo por aquilo que é realmente o mais básico. Arminianos e calvinistas creem que a salvação é só pela fé em Cristo.
Creem que aquele que crê em Cristo está salvo. Creem que alguém só pode crer porque a graça de Deus lhe alcança. Se essa graça é resistível ou irresistível, se Jesus morreu por todos ou só por alguns, são detalhes que nós realmente discordamos. Mas, no geral, todos creem que os que creem em Cristo estão salvos e os que perseveram na fé estão eleitos e uns vão dizer, nós dizemos, são eleitos porque perseveram. Eles vão dizer, perseveram porque são eleitos. Mas no final concordamos que os eleitos perseveram e todos vão para o céu. Quando a gente chega lá, a gente chama Paulo e Jesus e todo mundo e faz um grande congresso para discutir quem estava certo ou errado nessa história, se é que haverá qualquer espaço para discussão no céu, porque quando a gente chega lá, haverá tanto mais para nós desfrutarmos em Deus que essas questões secundárias não parecerão mais em nada atraentes para nós. Importante é nós lutarmos realmente para chegar lá. Quem acha que já está eleito, continue lutando a si mesmo, e quem acha que não foi eleito incondicionalmente, precisa perseverar na fé, persevere nela que você chegará no céu e será salvo para a glória de Deus. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. O meu canal é o canal Graça e Poder. No YouTube você pode buscar lá e encontrar os vídeos que nós filmamos o culto de ensino da minha igreja. Tem uns 100 e poucos vídeos lá para vocês assistirem. Fique à vontade para usar esse material para a sua edificação ou para recomendar para alguém. Eu agradeço e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.